Então, professor. Então, a armadura transversal, que são os estribos, ela é uma armadura que fica colocada no interior da viga, portanto a gente não consegue visualizar, né? Quando a gente visualiza uma viga de concreto, a gente enxerga somente o concreto, obviamente, né? Dentro do concreto vai existir a armadura longitudinal, né? E os estribos estariam posicionando essa armadura longitudinal, né? Eles estariam instalados no entorno externo aqui da armadura longitudinal. Tá chegando a tela para vocês aí? Está sendo compartilhado, né? Ok. A armadura que a gente vai calcular para os estribos é uma armadura ASW, é a simbologia que a gente vai usar aqui para representar a armadura longitudinal. Seria uma área de todos os estribos, considerando os seus dois ramos, né? Os estribos é uma armadura dobrada aqui, ó. Ele fica no formato de um retângulo, né? Então, se você pegar e cortar a armadura no meio aqui, você vai ter dois ramos, né? A área de dois ramos. Se você contar a área total dos dois ramos de todos os estribos ao longo de 1 metro, você vai ter a armadura ASW, essa armadura que a gente vai calcular, tá? É uma armadura, então, colocada ao longo do comprimento da viga. E seria a seção transversal dos ramos aqui, de todos os estribos ao longo de 1 metro. Ok? A unidade utilizada seria centímetro quadrado por metro. A unidade de área de estribos, né? É centímetro quadrado por metro de comprimento, né? Ok? Quando a gente fala de taxa de armadura, a taxa de armadura é simbolizada pela letra ρ e seria a área de aço, né? A área da armadura dividido pela área da seção de concreto. Não é assim que a gente trata com a taxa de armadura, né? Para os estribos, a taxa de armadura seria a área SW dividido pela área, mas não da seção transversal, mas da seção longitudinal com 1 metro de comprimento. Tá? Então seria Quero ver se eu consigo escrever aqui. Vamos ver se a caneta aqui funciona. A taxa da armadura ρ, né? Para a armadura longitudinal, SW. O meu W aqui não sai muito bom, não. Deixa eu arrumar ele aqui, só um pouquinho. A armadura SW, vou escrever o W aqui, seria igual a taxa da armadura ρSW seria a área ASW, né? A área SW dividido que é a área da armadura, né? De toda a armadura ao longo de 1 metro, dividido pela largura da viga, a largura BW, que é a largura da viga aqui, né? Vezes, mas não é a altura útil aqui, aqui seria a distância S aí, que é 1 metro, né? Ok? A letra ficou horrível, hein? Mas dá para entender, né? Então essa seria a taxa da armadura dos estribos, tá? É a área SW dividido pela área do concreto, mas não da seção transversal, mas da seção longitudinal aqui ao longo de 1 metro, né? O S aqui é 1 metro. Então o que acontece numa viga, né? Uma viga, não necessariamente de concreto armado, quando você aplica uma carga nessa viga, vão aparecer esforços na seção transversal, né? Estamos usando aqui como exemplo uma viga engastada, né? Uma viga em balanço. Se nós cortarmos a viga aqui numa seção qualquer, uma seção AA qualquer da viga aqui, né? E isolarmos aqui esse elemento da viga, aplicando aqui as equações de equilíbrio, né? Os esforços que equilibram o esforço externo, P aqui aplicado na viga, seria momento fletor e força cortante, né?
E esses esforços são determinados aqui através das equações de equilíbrio. Cada esforço desse vai produzir um tipo de tensão na seção transversal, né? O esforço cortante vai produzir uma tensão de cisalhamento, que é distribuída ao longo da seção nesse perfil aqui. A distribuição das tensões na seção é de acordo com esse perfil de variação aqui, né? É uma variação não linear, uma variação parabólica. A tensão de cisalhamento é máxima bem na linha neutra, ó, né? Na linha neutra ela tem o valor máximo aqui, ó, certo? E nas extremidades superior e inferior o valor é zero, né? Esse seria, então, a máxima tensão de cisalhamento acontece aqui no interior da viga, bem no meio da altura, né? Onde passa a linha neutra. Agora, o momento fletor provoca tensões normais, né? Acima da linha neutra, esse momento aqui é um momento negativo, ele vai tracionar acima da linha neutra e comprimir abaixo da linha neutra, né? Então, acima da linha neutra vamos ter tensões de tração e abaixo tensões de compressão. As tensões máximas vão aparecer bem lá na extremidade superior ou na extremidade inferior, né? Lá em cima é tração, aqui embaixo, aí embaixo é compressão, né? Bem na linha neutra, a tensão é zero aqui, né? A tensão normal aqui é zero. Então é interessante que quando a tensão normal é zero, na linha neutra, a tensão de cisalhamento é máxima, né? É como se uma tensão compensasse a ausência da outra, né? O cisalhamento compensa a ausência da tensão normal e vice-versa, né? Bem, analisando ponto a ponto aqui na seção transversal, temos aqui 5 pontos. Nos pontos 1 e 5, só tem tensão normal, ó, né? No ponto 1 tem tensão de tração, no ponto 5 tensão de compressão. A tensão de compressão é resistida pelo próprio concreto. A tensão de tração é resistida pela armadura longitudinal, né? Por isso que a armadura longitudinal tem que ficar em cima, né? Aqui no caso da viga em balanço, ela tem que ficar bem próxima aqui respeitando aqui uma distância de cobrimento, né? Para que a armadura não sofra corrosão, ela fique protegida pelo concreto, mas ela tem que ficar bem em cima aqui, porque é onde acontece a tensão de tração máxima, né? Agora, no meio da viga aqui, no interior da viga, tem tensão de cisalhamento, né? E essa tensão de cisalhamento que os estribos vão resistir. A função dos estribos é conferir resistência a essas tensões de cisalhamento. Mas qual que é o mecanismo, qual que é a análise aí que a gente vai usar aí para entender a resistência dos estribos, né? Se você pegar as tensões principais desses pontos 2, 3 e 4, então aqui, ó, aqui eu tenho uma distribuição de tensões principais agora, né? Ok? É uma configuração de tensões principais. Essas tensões principais são tensões, é uma configuração de tensões equivalente a essas tensões que vocês estão vendo aqui na primeira coluna, aqui, tá? As duas provocam o mesmo efeito. Só que nas tensões principais eu tenho somente tensões de tração, né? Então no ponto 3 aqui, onde a tensão de cisalhamento é máxima, eu tenho aqui o elemento, né, girado e rotacionado a 45 graus, tá? Em relação à configuração de referência aqui do ponto 3, onde tem cisalhamento só, né? Só cisalhamento puro. Por que só tem cisalhamento puro aqui, não tem tensão normal? Porque o ponto 3 está bem na linha neutra, né? Na linha neutra não tem tensão normal, né? A tensão normal é nula aqui na distribuição de tensões devido ao momento fletor, né? Então, você tem aqui o cisalhamento máximo. A configuração do cisalhamento máximo e a configuração das tensões principais estão defasadas entre si de 45 graus. Então, na tensão principal, aqui na configuração de tensão principal, você tem aqui um esforço de compressão que vai ser resistido pelo concreto, tá? Então, você vai considerar que as diagonais de concreto comprimidas, né, vão resistir a essa tensão principal de compressão aqui. E os estribos vão resistir a essa tensão de tração aqui, né? Ok? Então não é só o estribo sozinho que vai combater o cisalhamento, é o estribo e o concreto também. Então temos que fazer duas verificações, né? Uma para o concreto e uma para o estribo. Uma viga de concreto armado, ela pode ser associada a uma treliça, tá? Essa treliça clássica aqui é chamada treliça de Morse. Eu acho que vocês já ouviram falar dela, né?
Então nessa treliça você tem banzos comprimidos, banzos tracionados, né? Banzos são as barras da treliça aqui. Os banzos comprimidos são os banzos superior e o banzo em diagonal aqui, né? O banzo superior e o banzo em diagonal faria aí o papel representaria aí a função do concreto nos esforços de compressão, né? Agora os banzos tracionados, que é o banzo inferior aqui, né? E o banzo vertical estaria tracionado, né? Que faria o papel aí da armadura. O banzo inferior, a armadura longitudinal, e o banzo vertical aqui, a armadura dos estribos, certo? Então, banzos comprimidos representariam aqui o papel do concreto, né? E os banzos tracionados, o papel da armadura. Ok? Então temos que fazer duas verificações, uma do concreto e uma da armadura dos estribos. Ok? A primeira verificação é essa da primeira linha aqui, né? A força de cálculo de cisalhamento, VSD. O que é o VSD? VSD está aqui, ó. É uma ponderação entre a força de cisalhamento devido ao carregamento permanente, né? E a força de cisalhamento devido ao carregamento móvel, que é o carregamento acidental, né? Esses coeficientes aqui majoram a força de cisalhamento total, né? A soma dos dois. Esses coeficientes são determinados pela norma NBR 6118, que é a norma de concreto armado, né? Então, se majoram aqui as cargas, né? E você tem aqui uma força de cisalhamento de cálculo, que é o que você vai usar para fazer o dimensionamento dos estribos, né? Então, essa força de cisalhamento de cálculo, ela tem que ser menor que a resistência à compressão do concreto, que é dada aqui pelo VRD2. Essa compressão seria das diagonais comprimidas, né? Que a gente viu há pouco aqui na figura anterior, aqui, ó, né? Essa diagonal comprimida de concreto aqui, né? A resistência dela tem que ser maior do que a força de cisalhamento de cálculo VSD, para que você garanta aí a integridade do material, né? A outra verificação seria que a força de cisalhamento também, de cálculo, tem que ser menor que a resistência dos banzos verticais, lá que fariam o papel dos estribos, né? O VRD3 aqui é a resistência dos estribos. Só que essa resistência não é só dos estribos, ela é compartilhada também com a resistência de tração do concreto, tá? Esse VC aqui é uma parcela onde o concreto participa aí da resistência à tração, por incrível que pareça, né? O concreto está aderente ali à armadura dos estribos, né? E ele também ajuda ali na resistência à tração. Então vamos considerar essa resistência à tração do concreto, né? Somada com a resistência à tração do aço dos estribos. Então a soma desses dois, aí, da resistência dos dois materiais, concreto e aço, vai dar a resistência total VRD3, que tem que ser maior que a força de cálculo de cisalhamento, aí, o VSD. Tudo bem até aqui? Então, a primeira verificação, vamos falar agora da verificação das diagonais comprimidas de concreto, né? O VRD2 seria dada por essa fórmula aqui, tá? 0,27 vezes. Esse αβ2 aqui é um parâmetro que é a função do FCK, ó, né? Do FCK do concreto, tá? Seria 1 menos o FCK dividido por 250. Para um FCK 25, esse αβ2 seria 1 menos 0,1, né? Porque 25 sobre 250 dá 0,1. Então, o αβ2 para FCK 25 seria 0,9. Correto? Então, o αβ2 você calcula em função do FCK. O FCD é a tensão de ruptura do concreto, a tensão de cálculo, né? Que seria o FCK dividido por 1,4. Correto? O BW é a largura da viga e D é a mesma altura útil que a gente considera lá no cálculo da armadura longitudinal. Tudo bem? Então calculamos o VRD2, né? E verificamos se esse VRD2 é maior que a força de cálculo de cisalhamento, o VSD. O VSD a gente já mostrou para vocês, seria, deixa eu voltar aqui, 1,3, aqui ó, VSD, 1,3 vezes a força de cisalhamento devido à carga permanente, mais 1,4 vezes a força de cisalhamento devido à carga acidental.
Esse máximo aqui é porque é o valor máximo lá na envoltória. Lembra lá na envoltória? Você sempre tinha valor máximo e mínimo, né? Então você tira esse valor da carga acidental, aí, do cisalhamento da carga acidental, lá da envoltória. Na seção onde você tem o cisalhamento máximo, né? Você pega o valor máximo, porque você tem sempre o valor máximo e o mínimo, né? Você sempre pega o maior valor para fazer o dimensionamento aqui. Tá, feito a verificação das diagonais comprimidas de concreto, daí a gente faz a verificação dos estribos, né? Mas na verdade essa verificação é o próprio dimensionamento dos estribos, né? A gente vai dimensionar uma armadura que já atenda aí ao esforço de cálculo de cisalhamento, o VSD, né? Então a gente vai admitir que a resistência do concreto, aqui o VC, mais a resistência dos estribos, né, seja igual à força de cálculo de cisalhamento VSD, né? A gente calcula aqui a resistência do concreto, o VC, aqui embaixo é dado aqui, o VC, ó, VC é igual a VCO, né? O que é o VCO? VCO é exatamente a resistência do concreto à tração, né? A resistência de aderência entre o concreto e a armadura, né? É função disso, né? Da resistência da aderência entre o concreto e a armadura. Esse VCO é dado por essa fórmula aqui de baixo, né? Aqui, ó, nessa fórmula aqui você calcula a resistência do concreto, né? Que seria 0,6 vezes o FCTD. O FCTD é a tensão máxima de aderência entre concreto e armadura. É função do FCK. Ó. É 0,15 vezes o FCK elevado a 2/3. Né? Então pega 60% da resistência de aderência entre concreto e armadura e multiplica pela área da seção transversal, que é o BW vezes o D. Tá? Então aqui você tem aí a resistência VCO do concreto aqui nesse equilíbrio aqui, né? Entre a resistência e a carga aplicada, né? Tendo o VC aqui, que é a resistência do concreto, e tendo o VSD, você determina aqui o valor de VSW, né? Que seria a parcela resistida pelos estribos. Você pega essa parcela resistida pelos estribos, substitui aqui nessa outra fórmula. Aqui sim você calcula já a área dos estribos, ó, a SW sobre S. Né? O SW é a área da seção transversal dos estribos ao longo de 1 metro de comprimento da viga. Lembra que eu falei no início, né? Então a área SW sobre S em centímetros quadrados por metro é calculada por essa expressão aqui, que depende aqui da força resistida pelos estribos, VSW, que você pega daqui, né? Dividido por 0,9 vezes a altura útil, D aqui, em metros, né? E dividido também pelo FYD em kN por centímetro quadrado. O FYD aqui é a tensão de escoamento do aço. Para o CA50, que é o aço mais utilizado aqui no concreto armado, o FYD seria 500 dividido por 1,15. Né? Aliás, 50 dividido por 1,15 em kN por centímetro quadrado. Né? Que seria a tensão de escoamento de cálculo. Né? O 50 é a tensão de escoamento característica, né? 50 kN por centímetro quadrado. Dividido por 1,15 você tem o valor do FYD. Tá ok, pessoal? Então essa é a forma de você fazer a verificação dos diagonais comprimidas de concreto e depois o dimensionamento da armadura dos estribos. Né? Determinado aqui o valor de cálculo da ASW, né? Que é a área dos estribos, a gente vai fazer o mesmo que a gente fazia lá nas armaduras longitudinais. A gente entra com essa área aqui nessa tabela e determinamos aqui o diâmetro dos estribos e o espaçamento entre eles. Né? Aqui em cima você tem o diâmetro variando de 5 milímetros até 40 milímetros. Né? E aqui na primeira coluna aqui, o espaçamento entre estribos. Né? Então digamos lá que você tenha calculado uma área ASW sobre S de 9 centímetros quadrados. Né? 9 centímetros quadrados corresponderia aqui, né, você vai procurar aqui o valor mais próximo de 9, pode ser esse 9,09 aqui, né? Corresponderia então a φ de 8 milímetros, cada estribo com um diâmetro de 8 milímetros, né?
com um espaçamento de 11 centímetros entre um estribo e outro. Certo? Então seria FI de 8 milímetros a cada 11 centímetros de espaçamento, né? Que seria uma área efetiva de 9,09. Né? Geralmente para longarinas de pontes, a área dos estribos é uma área muito alta. Tá? A gente vai ver por que daqui a pouco. Principalmente depois que se faz a verificação à fadiga, dá uma área muito grande. Então, para você contornar o problema de uma área muito grande, não ter que fazer um estribo de 40 milímetros, por exemplo, que a execução é muito difícil, né? Você dobrar uma armadura de 40 milímetros para ser usada como estribo. Então você pode usar aqui estribos de 4 ramos, tá? Que seriam 2 estribos amarrados aqui de forma que eles fiquem com 4 ramos, né? Certo? Daí você consegue duplicar aqui o valor dessas áreas, né? Nessa tabela, usando estribos de 4 ramos. E também facilita na hora de distribuir, né, as armaduras longitudinais. Você tem a opção de amarrar essas armaduras nos 4 ramos dos estribos, né? Fica mais... o posicionamento da armadura fica melhor, né? Então, continuando... Professor, só um minutinho. Diga. Tem gente aqui perguntando se a aula está sendo gravada, porque tem alguns alunos que não estão conseguindo ver a sua tela. Tá sendo gravada. Tá sendo Ah, gravada. tá certo, obrigada. Tá? A aula está sendo gravada, Tá depois bom, eu vou então. postar lá no Ava, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Mais alguma outra pergunta aí? Deixa eu ver no chat aqui. Essa aula ficará salva. Tem algumas pessoas que não conseguiram acessar. Tudo bem, já estou salvando, já estou gravando aqui, mas depois eu vou colocar lá para vocês assistirem de novo, ou para quem não assistiu ainda, né? Então, continuando aqui a gente vai falar agora da armadura mínima. A norma 6118, ela especifica uma armadura mínima para estribos, também para armadura longitudinal, né? Ela vai ser calculada em função da taxa da armadura. O que é a taxa da armadura? O ρSW, que eu falei há pouco. Seria a área da armadura dividido pela área da seção de concreto, né? A área da armadura é a ASW. A área do concreto seria a área de uma seção longitudinal com 1 metro de comprimento. Não é a seção transversal, é a seção longitudinal, né? Cortando os estribos, né? Em 1 metro de comprimento. Então seria o BW vezes S. S seria igual a 1 metro, né? Então isso aí seria a taxa da armadura, né? Essa taxa de armadura não pode ser menor que uma taxa de armadura mínima, tá? Essa taxa de armadura mínima é determinada por essa expressãozinha aqui, ó. Seria 20% do FCTM dividido por FYWK. O FCTM é a resistência de tração do concreto, tá? É dada por essa formulinha aqui, ó. É função do FCK, tá? É 30% do FCK elevado a 2/3. É interessante que ela é muito parecida com a resistência do concreto, da aderência entre o concreto e a ferragem, né, que a gente viu há pouco. A fórmula lá era 0,15, aqui é 0,30, né, o dobro da resistência, né? Então o FCM seria a resistência de tração do concreto, né, no estado limite de deformação excessiva. E o FYWK é a resistência do escoamento da armadura. Tá? Para o CA50 seria 500 MPa, né? Ou 50 kN por centímetro quadrado. Mas aqui você vai usar sempre a mesma unidade, né? Se você usar aqui o FCTM em megapascais, o FYWK tem que estar em megapascais também, né? Então essa expressão aqui vai te dar aí a taxa da armadura mínima, né? O ρSW mínimo. Então nessa tabela aqui mostra, né? Para FCK igual a 20, essa taxa mínima de armadura vai ser 0,09. Para 25 MPa vai ser 0,10. Para 30 MPa vai ser 0,12, né? Então a gente vai verificar se a armadura calculada não é menor que a armadura mínima, né? Que tem que ser considerada lá de acordo com a norma NBR 6118. Tá? Para determinar a armadura mínima, você pega essa taxa mínima aqui e multiplica pela largura da viga, né? Daí você tem a armadura mínima, que deve ser respeitada. Tá ok?
Então eu acho que seria essa aí a nossa teoria para armadura, para o cálculo da armadura longitudinal, transversal, né, que são a armadura dos estribos. Vamos falar agora da fadiga. A fadiga das armaduras dos estribos. Assim como a armadura longitudinal de uma longarina, a armadura transversal também fica sujeita a uma carga cíclica, né? Para as estruturas de pontes ou viadutos, porque você vai ter aí milhares ou milhões de veículos transitando em cima da ponte ou em cima do viaduto ao longo da sua vida útil, né? Então é uma carga que se repete muitas vezes. E isso pode provocar a fadiga do material, né? Então você tem que verificar se a diferença das tensões nas armaduras não é superior à tensão limite de fadiga determinada pela norma 6118, né? Que é a mesma tabela que a gente usou para a armadura longitudinal, né? Então, aqui, ó, essa tabela aqui, ela determina aqui o valor da tensão limite de fadiga, né? Essa tensão limite de fadiga não pode ser ultrapassada. Para o caso dos estribos, seria 85 megapascais. Aqui, ó, na terceira linha dessa tabela, você tem aqui a situação dos estribos, né? Então, para qualquer diâmetro aqui, né, a tensão limite de fadiga seria de 85 megapascais. Veja que para estribos, o diâmetro máximo aqui considerado é 16 milímetros, né? A partir de 16 nem é especificado aqui uma tensão limite de fadiga. Porque para estribos é muito difícil, a execução dos estribos para armaduras com diâmetro muito grande é muito difícil, né? Então se limita aí ao diâmetro de 16 milímetros, praticamente é o que pode ser executado, né? Então qual que é a verificação à fadiga? Nós calculamos aqui as tensões nos estribos, né? A tensão máxima e a tensão mínima para cargas de serviço. Só que a gente considera aí um intervalo onde essas cargas acontecem, né? Seria um valor mínimo e um valor máximo das cargas de serviço, né? O valor máximo, que a gente chama aqui de V de serviço, seria a soma da força de cisalhamento devido à carga permanente, né? O VG, mais a metade da força de cisalhamento devido à carga acidental máxima, que você vai tirar lá da envoltória. E o valor mínimo, que seria o limite inferior, seria o valor a força de cisalhamento devido à carga permanente mais a metade da força de cisalhamento devido à carga acidental mínima. Então, cada uma desses extremos aqui da carga de serviço, né? A carga de serviço a gente vai considerar que vai variar entre o valor mínimo e o valor máximo, né? Então, o valor máximo vai produzir uma tensão máxima, determinada por essa fórmula aqui, ó. Ok? E a valor mínimo vai determinar uma tensão mínima, sigma SW mínimo, que é calculada por essa outra expressão aqui. As duas expressões são quase iguais. O que muda aqui entre uma e outra é exatamente o valor da força de cisalhamento. Aqui é a força máxima, para a tensão máxima, a força máxima. Para a tensão mínima, a força mínima, né? Então, calcula-se as tensões máximas e mínimas, né? As tensões máxima e mínima. Então, essa diferença, né, entre as duas não pode ser superior à força, aliás, à tensão limite de fadiga, que é de 85 megapascais, de acordo com aquela tabela que a gente mostrou há pouco aqui, né? Com essa tabela aqui, ó, 85. Esse é o valor do ΔFCD, né? ΔFCD é igual a 85 megapascais para os estribos. Tudo bem, se ela for menor, daí verifica. Você garante que não vai haver falha por fadiga. Mas se for maior, você tem que aumentar a armadura. Você vai aumentar proporcionalmente de acordo com essa relação entre o ΔΣ SW e o ΔFSD, né? Então você vai majorar a armadura calculada, ou a armadura efetiva, melhor dizendo, né? Vai majorar aqui. Vai fazer uma nova verificação, né? Vai calcular as tensões máximas e mínimas e verificar se a diferença continua sendo maior que a tensão limite de fadiga, né? Se for menor, daí tudo bem. Daí você adota a nova armadura.
Mas se continuar dando maior essa diferença entre tensões, você aumenta de novo. E vai aumentando a cada tentativa até que se fique satisfeita, né? Até que o delta sigma SW fique menor que o delta FSD. Tá? Então essas cargas causam aqui na viga esforços de cisalhamento que são dados conforme essa envoltória aqui, né? Então você tem aqui a envoltória da viga, a envoltória de forças cortantes, tá? Então você tem ali a carga máxima, né, da envoltória, estaria próxima do apoio ali, né? Deixa aparecer aqui. 345,8, né? Essa é a carga máxima na envoltória. Então é esse valor aí que a gente vai usar para determinar a força cortante de cálculo, né? E fazer a verificação dos bandos comprimidos de concreto e também o dimensionamento dos estribos. Ok? Então, de acordo com essa envoltória, eu tenho aqui uma carga máxima de cisalhamento de 345,8, né? Só que essa carga máxima é a soma da força de cisalhamento devido à carga permanente mais a força de cisalhamento devido à carga acidental, né? O F2, quando apresenta lá o diagrama envoltório da viga, ele mostra a soma das duas cargas, né? A soma dos dois esforços, da força da carga permanente e da carga acidental, a soma das duas. Então eu tenho que considerar que esse aqui é a soma das duas, né? Não é só a carga acidental, é a carga permanente incluído junto, né? O diagrama de forças cortantes devido à carga permanente é esse aqui tracejado, ó. O valor máximo é 120. Então eu vou descontar desse valor de 345,8 o valor de 120 para encontrar a força de cisalhamento devido à carga acidental. Ok? Então eu tenho lá que a força de cisalhamento devido à carga permanente é 120 kN, né? A força total é 345,8, só que esse valor é a soma da força de cisalhamento devido à carga permanente mais a força de cisalhamento devido à carga acidental máxima, né? Então eu tenho que a força de cisalhamento devido à carga permanente é 120 kN. A força de cisalhamento devido à carga acidental, somada com 120, vai dar aquele valor da envoltória, aquele valor máximo de 345,8, né? Então eu vou isolar aqui a força de cisalhamento devido à carga acidental, né? Eu vou fazer que a força de cisalhamento devido à carga acidental máxima é o 345,8 menos a força de cisalhamento devido à carga permanente, que é o VG, né? Então dá 345,8 menos 120. Então essa força de cisalhamento devido à carga acidental vai dar 225,8 kN. Tudo bem? Então eu tenho aqui a força de cisalhamento devido à carga permanente, né? E aqui embaixo a força de cisalhamento devido à carga acidental. Estão conseguindo visualizar aí? Está dando um delay grande aqui, mas dá para visualizar, né? Sim, né? Parte do papel. Sim, só onde está sendo escrito que vocês estão vendo, né? Eu vou colocar só o que está sendo escrito aqui. Agora vamos calcular. Tá dando para ver. Vamos calcular a força de cisalhamento de cálculo, né? Vamos colocar aqui, força cisalhante de cálculo.
que é o VSD. A gente viu há pouco que o VSD é 1,4 vezes o VG mais, desculpe, é 1,3, na verdade, que é 1,3 vezes o VG mais 1,4 vezes o VQ. VQ máximo, né? Colocando aí os valores, fica 1,3 vezes 120 mais 1,4 vezes 225,8. Então, a força cisalhante de cálculo, VSD, fazendo a conta aí, dá 472,12 kN. Tudo bem? Alguma pergunta? Então agora eu vou fazer a primeira verificação, né? A verificação dos banzos comprimidos de concreto. Vou fazer aqui a verificação. Dos banzos, na verdade são as diagonais, né? Diagonais comprimidas de concreto. Como é que era essa verificação? Então eu pegava o VSD, né? O valor da força cisalhante de cálculo tem que ser menor que a resistência VRD2, tá? Que é a resistência das diagonais comprimidas de concreto. Esse VRD2 era calculado pela seguinte fórmula: 0,25 vezes o alfa V2, desculpa, 0,27 vezes o alfa V2 vezes o FCD vezes BW vezes D. Tá? Ficou comprimidinho ali no fim do papel. Então vou determinar aqui o FCD é o FCK dividido por 1,4, né? Então, o FCK adotado aí para o concreto é de 25 MPa. Dividido por 1,4 vai dar 17,86 megapascais. O outro parâmetro aqui para determinar o VRD2 é o FCD, né? O FCD, aliás, o FCD já foi, é o alfa V2. Alfa V2, de acordo com a fórmula que a gente viu há pouco, é 1 menos o FCK dividido por 250. Então fica 1 menos 25 dividido por 250, que é 0,1. 1 menos 0,1 dá 0,9. Né? Então, VRD2, colocando os valores agora na fórmula, né? É 0,27 vezes o alfa V2, que é 0,9, vezes o FCD, que deu 17,86, vezes o BW, vamos colocar aqui em metro, tá? Como a gente estava colocando aqui o FCD em megapascais, o que é megapascais? É mega newton por metro quadrado, né? Mega é 10 a sexta. Megapascais, 1 pascal é 1 newton por metro quadrado. Então, megapascais é 1 mega newton por metro quadrado, né? Eu vou colocar aqui o FCD, o BW em metros, né? O BW da ponte é a largura da viga. Se vocês forem lá na ilustração do problema, vocês vão ver que a largura da viga é de 40 milímetros, 40 centímetros, tá? Então, 0,4 metros, né? E a altura útil? É a altura útil que a gente adotou lá no problema da aula passada, né?
A altura útil que eu adotei lá, se eu não me engano, era 73 centímetros. Não era isso? Se eu não me engano, era 73 centímetros. Vamos adotar aqui a mesma altura útil. 73 centímetros dá 0,73 metros. Tá? Então, fazendo a conta aí, vamos obter aqui o valor do VSD, aliás, do VRD2, né? De 1, Era 57, professor D. hã? Altura útil D. 57. Não. Não é 57 não. Era 73 centímetros. O D. Não deve estar olhando errado. Tá? Então vamos adotar aqui 73 centímetros, que é 0,73 metros, né? Então, fazendo as contas aí, vai dar 1,267. Qual que é a unidade aqui? É Newton ou é meganewton? Se eu usei aqui megapascal, né? Multipliquei por metro quadrado, vai dar meganewton, concordam? Que é 1,1267 kilonewtons, né? Mesma coisa. VRD2 então vai dar 1267 kilonewtons. Tudo bem? Esse valor é maior ou menor que o VSD na verificação lá? É maior, né? Ele é maior que o VSD. O VSD é menor que ele, né? Isso quer dizer o quê? Que a resistência das diagonais comprimidas é maior que a força cisalhante de cálculo. Portanto, atende, né? Atende. Ele passa. A verificação mostra que as diagonais comprimidas de concreto atendem aí, elas resistem aí ao esforço, né? Então está verificado. Então a primeira parte da análise aí a gente já fez, né? Que é a verificação das diagonais comprimidas de concreto. Agora vamos para outra consideração lá, que seria dos estribos, né? Que são as diagonais verticais, os bandos verticais lá da treliça de Morse, né? Alguma pergunta aqui? Até aqui? Então agora para a próxima consideração lá, que seria aqui nosso item 3, né? Vamos fazer aqui o dimensionamento dos estribos. Dimensionamento dos estribos. Então a gente vai determinar uma armadura transversal ASW sobre S, né? Em centímetros quadrados por metro. E a gente vai precisar aqui do esforço de cisalhamento nos estribos, VSW, dividido por 0,9 vezes a altura útil e vezes o FYD. Vezes a altura útil e vezes o FYD. O que é o VSW? É a parcela de tração dos bandos verticais lá que vai ser resistida pelos estribos, né? Essa parcela tem essa tração dos bandos verticais tem uma participação do concreto e uma participação dos estribos, né? Ok? Então você tem aqui a parcela do concreto, que vai depender aí da tensão de aderência entre o concreto e a armadura, né? E tem uma parcela aí que vai ser resistida pelos estribos, né? Essas duas parcelas aí vão compor aí o VRD3, tá? Que não pode ser maior que o VSD, né? Tá bom? Então o VSD, que é a força de cálculo, né? É
tem que ser no máximo igual, no limite, né? A resistência do concreto, a tração ali quando o concreto envolve o estribo, né? Ele também participa ali na resistência à tração, né? Na aderência entre o concreto e a armadura. E outra parcela seria dos próprios estribos, né? Esse VC, essa resistência do concreto, nós vamos chamar de VCO aqui na flexão simples, né? Vai ser igual a 0,6 vezes o FCTD, que é a resistência, a tensão de resistência de aderência entre a armadura e o concreto, vezes a largura da viga, BW, vezes a altura útil. Tá? Então o VC vai ser igual a 0,6. Antes tem que determinar aqui o valor de FCTD, né? Ainda, o FCTD é 0,15 vezes o FCK elevado a 2/3. Então, FCTD, o que é isso aqui? Isso aqui é a resistência, né, do concreto, na resistência de aderência entre o concreto e a armadura, né? Aderência entre o concreto e a armadura. Tá? Então, colocando os valores aqui, é 0,15. O FCK do concreto adotado aqui é 25 megapascais, né? 25 elevado a 2/3. Então, o FCTD aí vai dar o valor de 1,282 megapascais. Então, vamos jogar esse valor aqui para a fórmula do VC, né? 0,6 vezes o FCTD, que é 1,282 megapascais, vezes a largura da viga em metros, 0,4, vezes a mesma altura útil, 0,73. Tá? Então esse FCTD aqui que a gente acabou de calcular foi jogado aqui, tá? Fazendo a conta aí, vamos encontrar para essa força, essa parcela do cisalhamento que vai ser resistida pelo concreto, vai dar igual a 0,22. A unidade aqui seria meganewton, né? Você usou lá megapascal, multiplicou por metro quadrado, o resultado é meganewton. 0,22 meganewton seria 220 kilonewtons, né? Agora eu uso esse valor da resistência do concreto aqui em cima. Ó. Eu volto aqui em cima para determinar o valor da parcela que vai ser resistida pelos estribos, né? Ó, o VSW vai ser o VSD menos o VC, que é a resistência do concreto, né? Então, VSW vai ser igual ao VSD, que calculamos lá no início do problema, né? Que tinha dado 472,12. Subtraímos do VC, que é 220, né? Então, o VSW, vou fazer aqui embaixo, né? Que não tem mais espaço. O VSW vai dar 472,12 menos 220, 252,12 kilonewtons. Esse aqui é o valor da parcela do cisalhamento que vai ser resistido pelos estribos. A outra parcela vai ser resistido pelo concreto, na aderência aos estribos, a ferragem, né? O concreto fica aderente à ferragem. Uma parte é resistida por ele e a outra parte é resistida pelos estribos.
Então, com essa parcela dos estribos aqui, a gente vai dimensionar agora a armadura, o próprio estribo, né? Então, voltar lá para aquela fórmula lá no início, do item 3, né? Vamos voltar para essa fórmula aqui. Vamos substituir aqui o valor do VSW, né? O valor do D, da altura útil, e do FYD, que é a tensão de escoamento do aço, né? Tensão de cálculo. E aí vamos calcular aí a área dos estribos, por metro de comprimento de viga, né? Então, colocando os valores aqui, o VSW deu 252,12 kN, né? Dividido por 0,9. A altura útil eu coloco em metros, tá? Porque a área aqui vai ser centímetro quadrado por metro. Então eu jogo em metros aqui a altura útil, que é o 0,73 metros, né? E o FYD eu coloco em kN por centímetro quadrado. Qual que é o FYD? É 50 dividido por 1,15, né? Deixa eu jogar aqui. O FYD é 50 dividido por 1,15. Isso aqui para o CA50, né? Tá? Para o CA50 é 50 dividido por 1,15. 50 dividido por 1,15 vai dar quanto? 43,48. Qual é a unidade? KN por centímetro quadrado. Então eu vou jogar esse valor ali, né? 43,48 kN por centímetro quadrado. Tá? Então fazendo a conta aí, ó, fazendo essa conta, eu vou obter aí a área em centímetro quadrado por metro, né? Ó, o kN simplifica com o kN em cima, né? O kN em cima simplifica com o kN embaixo. Vai sobrar então metro por centímetro quadrado num denominador, né? Que é meio que se inverter a fração aí fica centímetro quadrado por metro, né? Que é a área dos estribos em 1 metro de comprimento da viga. Então, a área de estribos aí necessária, né? A SW sobre S, fazendo as contas ali, vai dar 8,83 centímetros quadrados por metro. Tá? Agora nós vamos naquela tabela de área de estribos, né? Vamos lá consultar aquela tabela e tirar da tabela um valor de área efetiva, tá? O valor de área efetiva. Já que nós temos que usar bitolas comerciais, né? Então temos que adotar aí a área das bitolas comerciais, né? A área calculada não pode ser menor, aliás, maior que a área efetiva, né? A área calculada de 8,83 não pode ser maior que a área efetiva. Então, indo lá na tabela de estribos, a tabela que a gente mostrou há pouco aqui, eu não vou poder compartilhar porque o aplicativo aqui não consegue compartilhar essa tabela. Deixa eu tentar aqui, né? Vai demorar um pouquinho, tá? Ele é meio lento. Vamos ver aqui, compartilhar aqui com outro aplicativo. Uia. Demora para compartilhar, que nossa. Vou compartilhar agora. Tá, compartilhou aí. Estão vendo aí a tabela, né? Então vamos procurar aqui uma área próxima de 8,83, que é a área calculada, né? Ó, eu tenho 8,33 e tenho 9,09. Então a área que eu vou escolher vai ser essa aqui, ó, de φ de 8 a cada 11, né? Ok? Posso também escolher φ de 10. Para φ de 10 o espaçamento seria de 18, né? Aqui eu tenho para φ de 10 8,89, que seria uma área mais próxima, né? 8,89, mas daí o espaçamento é bem maior, ó, 18 centímetros. Posso escolher φ de 10 ou posso escolher φ de 8. Para φ de 8 o espaçamento é menor, né? φ
fica 11 centímetros. Então vai do gosto do freguês aí, né? Se você quiser usar feed 8, pode usar o feed 8, se não, pode usar o feed 10. Vamos escolher aqui o feed 10. Feed 10 milímetros a cada 18 centímetros, né? Que seria a área aqui de 8,89, né? A cada 18 centímetros. Então a área efetiva aí, a SW sobre S. Vamos voltar lá para o papel, né? Vou compartilhar aqui a outra tela aqui da resolução do exercício. Vamos ver se vai compartilhar. Vai compartilhar agora. Aí. Então compartilhou aí, né? A área efetiva, então, agora, né? Vou colocar aqui a área efetiva. Vai ser a área da tabela lá que a gente escolheu, né? Feed 10 a cada 18 centímetros, que deu uma área de 8,89. Tá ok? Então seria essa área de estribos, né? Você vai colocar feed 10 milímetros, né? Um estribo de 2 ramos com 10 milímetros de diâmetro, né? A cada 18 centímetros, para atender lá os esforços de cisalhamento. Alguma dúvida? Tudo bem até aqui? Professor, Oi. Diga. a resolução do exercício de momento vai ser no mesmo passo a passo da cortante, né? Do momento? O momento você vai calcular É. a medida longitudinal. Porque a última aula, né, a última aula que eu tenho acesso no AVA é sobre fadiga. Aí ficou para resolver um exercício sobre esse mesmo exercício, só que pelo gráfico de momento. Aham, Aí terça-feira passada foi feriado. sim. O senhor resolveu esse exercício? Resolvi. Eu acho que eu coloquei lá. Vou dar uma conferida de novo. Mas eu acho que eu coloquei sim. Eu não tenho acesso a esse vídeo. Se alguém tiver tido, aí o Mas problema mas foi lá do no meu AVA. acesso. Se você tem acesso a, Aí eu queria. se você tem acesso ao AVA, você vai ter acesso a esse vídeo também. Tá tudo no AVA. Então, mas pra mim, do noturno, só tem até fadiga. Tá, eu vou, Só tem até a explicação da aula de eu vou fadiga. verificar lá. Se não tiver, eu coloco, tá? Eu achei. Tá, achei aí que eu tinha tentei colocado. resolver ele sozinha. Hã? Aí eu queria saber se é o mesmo. Eu tentei resolver ele sozinha. Aí eu queria saber se é o mesmo passo a passo pra me conferir depois. Tá, eu coloco lá a resolução passo a passo, como eu estou fazendo aqui agora, tá? Para você conferir também. Tá, é porque pra mim não apareceu. Uhum. Se o senhor puder dar uma olhada lá Eu depois. vou olhar sim, vou olhar. Eu achei que Tá, tinha obrigada. colocado, mas eu vou olhar lá. Tá? A última parte do problema aqui é a verificação à fadiga, né? Para estribos, a verificação à fadiga é bem rápida. Tá? Então vamos fazer aqui a verificação à fadiga. É o item 4 do problema, né? O item 4, vamos fazer aqui a verificação à fadiga. Então, para a verificação à fadiga, a diferença das tensões nos estribos, que é a tensão para o esforço máximo menos a tensão para o esforço mínimo, né? Tem que ser menor que a tensão limite de fadiga, ΔFSD, que lá na tabela, nós vimos há pouco, é 85 megapascais, tá? 85 megapascais, que é o valor máximo aí para a tensão limite de fadiga. Então a gente vai calcular o esforço de cisalhamento para cargas de serviço, né? O esforço máximo e o esforço mínimo.
né? O esforço máximo de cisalhamento, né? Esforço cisalhante máximo, vou colocar assim, esforço cisalhante máximo vai ser, vamos chamar de V de serviço, vai ser a soma entre a força de cisalhamento devido à carga permanente mais a metade da força de cisalhamento devido à carga acidental máxima. Tá? Então já temos esses valores aí, né? Nós calculamos há pouco. A força de cisalhamento devido à carga permanente é 120. A gente tira lá do diagrama de forças cortantes, né? Mais a metade da força de cisalhamento devido à carga acidental, que a gente usou para fazer o dimensionamento, o cálculo do VSD, tá? Mesma carga, que é 225, então vezes 225,8 kN, né? Então, a força de serviço vai dar igual, fazendo a conta aí, vai dar igual a 232,9 kN. Ok? Então eu vou calcular aqui agora a tensão máxima, né? A tensão σSW máxima, causada por essa força de cisalhamento máximo, né? Vai ser o V de serviço menos a metade da força da parcela absorvida pelo concreto, né? Dividido por a SW sobre S efetivo, né? Que a gente calculou há pouco. Tiramos a tabela de aço de estribo. Quem está uivando aí é o meu cachorro, viu? Vocês estão ouvindo isso aí? Não se assustem. Vezes 0,9 vezes a altura útil. Tá? Estou colocando os valores aqui, né? V de serviço 232,9 menos 0,5. A força de concreto calculamos há pouco, deu 220, né? Dividido pela área de aço efetiva que a gente obteve há pouco, que deu 8,89, né? Centímetros quadrados por metro. Vezes 0,9 vezes a altura útil em metros, 0,73. Então, fazendo a conta aí, você vai obter o valor de 21,04. Tensão σSW máxima vai dar 21,04. Qual é a unidade? Seria kN por centímetro quadrado. Tá? Para transformar isso para megapascais, basta multiplicar por 10, tá? Então dá 210,4 megapascais, a tensão máxima, né? Agora vou obter a tensão devido ao esforço mínimo, né? Que é a diferença que eu preciso calcular aqui para comparar com a tensão limite de fadiga, né? Agora o esforço mínimo, esforço cisalhante mínimo, né? Então o V mínimo vai ser a soma da força de cisalhamento da carga permanente mais a metade da força cisalhante devido à carga acidental mínima. Se a gente for lá na envoltória, a gente vai verificar lá que a força de cisalhamento mínima na envoltória era 77,2, tá?
Eu vou tentar desenhar a envoltória aqui para a gente não precisar perder tempo com a mudança aqui da janela. Lá você tinha a envoltória de forças cortantes mais ou menos assim, ó. Peraí, deixa eu voltar lá no exemplo. Eu tinha lá a viga e tinha mais ou menos assim a envoltória de forças cortantes. Aqui dava 345,8. Daí você tinha aqui o valor do diagrama de forças cortantes devido à carga permanente, que era de 120 o valor aqui. E aqui tinha o valor mínimo, 77,2. Ok? Aqui era 100 e aqui era 80. Aqui 262. Então eu vou usar aqui o valor de 77,2 para determinar aí o valor da força cortante, tá? Devido à carga acidental mínima. Aqui ela continuava para lá, tá? Ela era rebatido aqui, eram os mesmos valores aqui rebatidos, né? Então, só para situar vocês, aqui era mais ou menos simétrico, aqui o diagrama é mais ou menos simétrico, tá? Então, esse 77,2 aqui é a soma da força cisalhante devido à carga permanente com a força cisalhante devido à carga acidental mínima, tá? Então, a força de cisalhamento devido à carga acidental mínima vai ser 77,2 menos 120, que vai dar um cisalhamento negativo aí, né? Menos 42,8 kN. Então, voltando lá agora, né? Voltando aqui no cálculo da força mínima aqui do... Esse aqui estava errado, tá? Então vai ser 120 mais 0,5 vezes esse valor que acabamos de calcular, menos 42,8. Portanto, o V mínimo aqui dá igual a quanto? 120 menos a metade de 42,8 dá 98,6 kN. Tá? Esse é o valor mínimo. Tá? O valor mínimo vai causar aqui uma tensão também, né? Uma tensão no estribo. Vamos calcular a tensão mínima agora. Então a tensão mínima, sigma SW mínima, vai ser o V mínimo, né? Menos 0,5, a parcela é responsável, a parcela que o concreto resiste, né? Dividido por ASW sobre S vezes 0,9 vezes a altura útil. Colocando os valores aí, sigma SW mínimo, os valores vão ser iguais aqui a 98,6, né, o valor que a gente acabou de calcular, 98,6 menos a metade de VCO, que é 220, dividido pela armadura obtida lá no dimensionamento, 8,89 centímetros quadrados por metro, né? Vezes 0,9 vezes a altura útil em metros, 0,73. Resultado dessa conta aí
dá um resultado negativo, dá menos 0,195. O que isso representa, pessoal? Tensão negativa. O que vocês lembram da resistência dos materiais? O que representava uma tensão negativa? Tensão negativa é uma tensão de compressão, né? Então, como os estribos não sofrem compressão, tá? Nós vamos considerar aqui a tensão SW mínima igual a zero, tá? Então vamos considerar igual a zero, tá? Por quê? Porque os estribos só sofrem tração, nós nunca vamos sofrer compressão, tá? Então não vamos considerar compressão nos estribos. Então vamos admitir aí que a tensão seja igual a zero, né? Então agora vamos fazer aqui a diferença entre as duas, né? A verificação real. O delta sigma SW, que é o sigma SW máximo, menos o sigma SW mínimo, né? Tem que ser menor que o delta FSD. Quanto que deu o sigma SW máximo? Deu, voltando lá, deu 210,4, né? Sigma SW 210,4 menos sigma SW mínimo, que é zero, né? Isso aqui dá 210,4. Qual que é a delta FSD? O valor de delta FSD da tabela lá, né? É 85 megapascais, né? Portanto, 210 é maior que 85 megapascais. Ele não atende, né? Ele deu maior que o delta FSD. Portanto, não atende. A gente tem que majorar a armadura, né? Certo? Vamos ter que majorar a armadura aí. Então vamos calcular aqui uma armadura nova, né? Vamos majorar a armadura. Aumentar a armadura, né? Aumentar a armadura dos estribos. Vamos calcular aqui uma armadura nova, que vai ser igual ao delta sigma SW dividido pelo delta FSD multiplicado pela armadura velha. A armadura velha é a armadura que foi calculada no dimensionamento lá, né? Então essa armadura nova vai ser igual a 210,4, que é o valor de delta sigma SW, né? Dividido pelo delta FCD, que é 85, multiplicado pela armadura do dimensionamento, 8,89. Então a SW sobre S vai dar igual a 22,9. Você vê que aumentou bastante, né? Centímetros quadrados por metro. Se você for lá na tabela de área dos estribos, você vai verificar que essa armadura aqui seria compatível com 10 φ a cada 7 milímetros. 10 φ de 10 milímetros, né? Φ de 10 milímetros a cada 7 centímetros. Então, o espaçamento que antes era de 18 caiu para 7, ó. Diminuiu bastante, né? Essa área aí é a área que a gente vai adotar. Mas antes de adotar essa área, antes de confirmar isso, a gente tem que fazer uma nova verificação, né? Vamos fazer aqui uma nova verificação para ver se atenderia mesmo, né? Nova verificação.
Então vamos calcular novamente aqui a tensão na armadura, né? Tensão máxima. A tensão mínima vai continuar dando zero. Tá? A tensão máxima vai ser o valor do V máximo, né? Que é o 232,9, menos a metade da tensão VCO, né? Do esforço VCO, que é 220, dividido por essa armadura nova aí, que deu 22,9, vezes 0,9, vezes a altura útil, 0,73. Fazendo a conta aí, você vai resultar 81,7 megapascais. Né? O delta sigma SW, o sigma SW mínimo continua dando zero. Porque a única coisa que muda aqui é a área da armadura. Né? Se lá em cima dava negativo no numerador, né, vai continuar dando negativo, mesmo que aumente a área da armadura aqui. Né? E se dá negativo, nós não consideramos compressão nos estribos. Então, vamos considerar que seja igual a zero. Né? Então, o delta sigma SW, que é a diferença entre os dois, né? A diferença entre os dois vai ser 81,7 menos 0, que vai dar 81,7. Portanto, agora sim, deu menor que o delta FSD, né? Agora sim, confirma-se, né, que essa armadura atende aí as cargas cíclicas, né? Garantimos aí que não vai haver falha por fadiga do material, tá? Então a armadura utilizada, né, a SW sobre S, vai ser essa aí, de 22,9 centímetros quadrados por metro. Ou seja, fio de 10 milímetros a cada 7 centímetros.